Você sabia que a diabetes pode fazer você perder completamente a visão? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista retinólogo. No dia de hoje eu gostaria de ter uma conversa muito séria com vocês porque parece incrível. Nós estamos em 2026 e algumas pessoas não sabem que a diabetes pode levar à cegueira. E este é um assunto bastante triste porque a cegueira que vem pela diabetes muitas vezes não acontece lá na pessoa idosa com 70, 80 anos de idade. Aliás, geralmente não acontece. Ela é considerada a principal causa de cegueira em pacientes jovens, pacientes ali a partir dos 20, 30 anos, onde esta doença muitas vezes começa a afetar de forma bastante séria a visão. Então, primeiro de tudo, antes de explicar qualquer coisa aqui, eu gostaria de pedir para você, se tem diabetes, marque uma consulta com o oftalmologista. Todo diabético deve fazer uma consulta por ano com o oftalmologista e, se tiver algum problema, talvez até mais, e claro, fazer o tratamento de forma adequada. Compartilhe este vídeo com o seu amigo que é diabético e está fugindo do médico. Da mesma forma, se você não faz exames regulares, marque um check-up, faça um exame de sangue, um exame de glicemia, mantenha a sua vida de forma saudável, alimentação adequada, faça exercícios físicos, porque isto é uma maneira também de prevenir a diabetes e ajudar no controle da glicose, da glicemia, porque quem tem diabetes, os principais fatores de risco para ter problema de visão são o tempo de diabetes, ou seja, quanto mais tempo a pessoa tem diabetes, maior o risco, e também a glicemia alta, ou seja, o descontrole da diabetes, associado a outros fatores de risco, como por exemplo a própria pressão arterial descontrolada, pode ainda mais acelerar o desenvolvimento da retinopatia diabética. Retinopatia diabética é exatamente quando a diabetes acaba prejudicando a circulação da retina e levando a uma série de problemas. Os vasos, por um lado, não conseguem levar sangue e oxigênio até onde deveriam e, por outro, começam a extravasar líquido em áreas onde não deveria existir líquido, por exemplo, na mácula. Pessoas que têm diabetes podem ter o que nós chamamos de edema macular, que é um problema, um inchaço que afeta a área central da visão e que prejudica muito a visão. Da mesma forma, em estágios avançados, como por exemplo a retinopatia diabética proliferativa, que é quando começam a surgir neovasos na retina. Estes neovasos podem levar a descolamento de retina e também hemorragia vítrea, que é sangramento dentro do olho. E aí esta proliferação de neovasos já é algo bem mais grave, pode levar sim a uma perda completa da visão. E o grande detalhe é que nos primeiros estágios a retinopatia diabética ela é silenciosa, ou seja, a pessoa não começa a sentir problemas logo no início. Há pessoas que vão apenas consultar quando já estão quase perdendo a visão, porque não fazem consultas periódicas, e quando vão se dar conta, às vezes realmente já estão com uma hemorragia, um descolamento de retina ou o próprio edema macular. O edema de mácula em si, hoje em dia, tem um tratamento muito eficiente, que é com as injeções intravítreas de anti-angiogênico, que são injeçõezinhas muito pequenininhas que nós realizamos aqui no canto do olho, injetando uma gota de remédio anti-angiogênico, como por exemplo Lucentis, Eylea e hoje em dia medicações modernas como o Vabysmo e o Eylea HD, que entram lá dentro, se ligam na retina e melhoram o funcionamento da circulação, não deixando vazar tanto líquido e edemaciando tanto a retina. Na retinopatia diabética proliferativa, o antiangiogênico também pode ser utilizado para regredir os neovasos, evitando assim hemorragias e também o descolamento de retina. Mas é muito importante entender que se os neovasos já estão muito avançados, não adianta fazer apenas a injeção, porque se já estiver começando o descolamento de retina, pode ser necessária uma vitrectomia, uma cirurgia onde nós vamos entrar dentro do olho, remover o vítreo, tirar as fibroses, tirar a hemorragia e colar a retina novamente. Da mesma maneira, se existe uma hemorragia vítrea ou uma hemorragia dentro do olho, a vitrectomia pode ser necessária. Em alguns casos, fazendo a injeção, vai fechar os neovasos, ajuda a parar o sangramento e com o tempo o organismo reabsorve o sangue. Mas se o sangue não estiver sendo reabsorvido, é necessária também a vitrectomia
para retirar o sangue de dentro do olho. A vitrectomia nós vamos entrar com uma sonda ou vitreófago bem delicadinha e remover o vítreo, que é a gelatina interna do olho, juntamente com o sangue que está lá misturado. Lembrando que os diabéticos também costumam ter catarata de forma bem mais precoce e acelerada, então a própria catarata pode ser uma causa de baixa de visão no diabético. Felizmente a catarata com a cirurgia geralmente recupera 100% da visão, claro, 100% se não houverem outros problemas, né? Porque se a retina já estiver afetada, não vai adiantar apenas operar a catarata, é necessário fazer um tratamento conjunto. Às vezes nós operamos a catarata e realizamos a vitrectomia, inclusive na mesma cirurgia, que é a facovitrectomia. Mas o mais importante desta explicação, então, é o que eu disse: se você tem diabetes, consulte regularmente com o oftalmologista. Se você não tem diabetes ou não sabe, faça exames regulares para saber se não está desenvolvendo. Leve uma vida saudável, faça o acompanhamento médico de forma adequada e, na dúvida, deixe comentários aqui que nós adoramos responder as perguntas de vocês e encaminhe este vídeo para seus amigos. Um abraço e até o próximo vídeo.